Olá, Shalom, eu sou o apóstolo Miqueias Castreze, que a graça do Eterno seja sobre você. Nós estamos em mais um vídeo da Escola Apostólica Inene, para que o teu coração receba conhecimento e graça da revelação de Deus para você. Em nome de Jesus, Shalom. Da água e do fogo. E nós declaramos aqui agora, Espírito Santo, que há um território e há um terreno espiritual para a manifestação da verdade da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Quem está aqui desde a meio-dia? Parabéns para vocês. Amém? Vamos lá. Eu quero ser breve nessa ministração, nessa aula. Isso não é um culto evangelístico, ok? Você está aqui para aprender. Isso aqui é uma aula. Amém, querido? Amém. Então, aprenda a trazer caneta, papel ou celular. Por quê? Independente do vídeo ir para a internet ou não, ir gratuito ou não, ou chegar até você, tem coisas que Deus vai falar com você aqui, e tem coisas que você precisa anotar agora. Amém, querido? Ou no celular, alguma coisa aí, de alguma forma, é bom você anotar, que são palavras de Deus que vêm, tanto para mim agora como revelação, como para você aí, porque o pregador fala e Deus fala, não é? Aleluia. Vamos lá então. Seguinte, quando Deus me deu a orientação para ministrar sobre espírito de morte, é porque, alguma forma, o inimigo vem para matar aquilo que Deus projetou para você como verdade. Seja a tua vida física, seja o teu sonho, seja um projeto, seja família, porque lá em João 10:10 o que diz? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Satanás? Não apenas Satanás, mas todo aquele que vem antes de Jesus. Todo aquele que vem antes de Cristo, ele é um... Vamos lá, gente, ele é um quê? Ladrão. E o ladrão vem para quê? Correto. Se você entender isso, você vai entender o que é a proposta. Escute, a minha proposta aqui não é estudar e fazer você conhecer demonologia. A minha proposta aqui é você descobrir como é que você vence um espírito da morte tentando roubar um sonho, tentando matar uma promessa de Deus para você. Aleluia. Quantas vezes são as coisas que nós fazemos e no meio do caminho elas são abortadas? Há um espírito de aborto, tanto um aborto físico, da mãe com a criança, como há um espírito de aborto espiritual. O diabo vê, Satanás percebe que você está sendo gerado debaixo de uma unção, debaixo de uma revelação. O que ele faz? Eu preciso abortar essa criança, esse filho. Ok? Quem já se sentiu assim? 1. Levanta a mão, gente, é sério. 2, 3. Tá vendo? Esse espírito, ele vem para abortar o quê? Nesse caso, um aborto do seu chamado. Um aborto da sua vida com Deus. Porque como você viu no vídeo, você acha que ser crente é vir aqui apenas sentar? Não. Ser cristão é muito mais do que você vir. Este momento que nós estamos aqui é o momento de você ter um refrigério na presença de Deus, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. Para quê? Para que você se faça lá fora verdadeiramente um verdadeiro cristão. Aleluia. Então isso envolve intercessão, isso envolve adoração, isso envolve oferta. Quando eu digo oferta, entenda que oferta é tudo.
ok? Não estou falando de dinheiro, ofertar a nossa vida, ofertar tempo. Quando vocês que chegaram desde o meio-dia estão aqui, outros foram chegando porque trabalham ou tal, ou etc e tal, isso é uma oferta de tempo. Quando você atende alguém, quando você dispensa tempo para cuidar de alguém, você está ofertando tempo. Queridos, você oferta tempo no seu trabalho? Não. Você vende tempo. Você não trabalha por tempo? Você trabalha 8 horas para ganhar 8 horas, certo? Então entenda que quando você oferta tempo, você está ganhando e trabalhando para quem? Para o reino. Tira isso da sua cabeça, que estar na igreja, estar num determinado tempo, determinado momento na casa do Senhor é perda de tempo. Não, você está investindo aquilo que vale muito mais do que você ganha onde você trabalha, certo? Calcula quanto você ganha por hora, aí você vai entender o quanto que você recebe de Deus por hora. Tem valor? Não tem. Amém? Então vamos lá, passa o próximo slide aqui. Olha só, João 11:35, 37 a 37 diz assim: Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Os judeus, eles gostavam de colocar Jesus na prensa. Os judeus gostavam de colocar Jesus numa situação para ver o que ele ia responder. Essa palavra está dizendo da morte de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, e eles chegam e perguntam: por que deixou Lázaro morrer, sendo que Lázaro é amigo de Jesus, e todos os outros que não eram amigos de Jesus, Jesus curou o cego, o paralítico, só com uma palavra houve palavra de ressurreição, e porque o amigo dele, ele não fez nada. Então preste atenção numa coisa, eu não quero explicar, eu não quero entrar na história, porque isso cabe numa outra mensagem. Eu quero aplicar o contexto do espírito da morte aqui. O que é que Satanás, o que as pessoas vão fazer quando vê que a tua casa começou a desmoronar quando você foi para a igreja? É isso que eles estão dizendo. Mas não era amigo de Jesus? Não é o Jesus, não é o cara? Quando você aplica seu tempo a Deus, as coisas do mundo começam a sair. Então há uma falsa sensação, é falsa, não é verdade, tá? Há uma falsa sensação de que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando. Porque quando o mundo sai de você, você não perde, você ganha. O mundo havia saído de Lázaro. Estão entendendo o que eu quero dizer? Entenda uma coisa: você precisa aprender a ganhar com as perdas. Difícil entender isso? Quanto mais você perde em Deus, mais você ganha nele. Ah, mas isso é apologia à pobreza? Não. Quanto mais você perde em Deus, mais de Deus você tem. E só é rico aquele que tem e conhece Deus. Não é rico aquele que fala de Deus, é rico aquele que fala em nome de Deus. É rico aquele que fala porque conhece alguém. Entenda uma coisa, o Augusto Cury falou em algum livro, em algum lugar, eu não lembro, que o filho bom conhece o pai. Filho bom conhece, eu não lembro direito, mas o filho bom conhece o pai, mas o filho excelente conhece a intimidade. Aliás, o filho bom sabe do pai, e o filho excelente é algo assim, não estou lembrando agora. E o filho excelente conhece a intimidade do pai. Ou seja, quanto mais você perde em Jesus, não no mundo, quanto mais você perde em Jesus, você mais ganha nele. Vamos lá, quanto mais a sua reputação no mundo é perdida por amor dele, Mateus 5 diz o quê? Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, aqueles que são humilhados por minha causa, porque serão consolados, porque serão exaltados. Bem-aventurados o quê? Todos aqueles que perdem alguma coisa por amor a Jesus. Se você está perdendo alguma coisa, se você perdeu a vida, isso os judeus não entendiam. Mas não ressuscitou o Lázaro, era amigo dele.
Vamos traduzir agora para o mundo aqui? Pô, mas você vai na igreja, ora, você é até missionário, você é pastor, evangelista, sei lá, você canta na igreja, e Jesus deixou acontecer isso com você? Já ouviu isso? Exatamente isso que está aqui. Quanto mais nós perdemos em Deus, quanto mais a nossa reputação lá fora é perdida nele, mais nós ganhamos ele. Você quer algo dele ou você quer ele? O que é mais importante? O presente ou o dono do presente? Ganhar presente no aniversário é bom? É. Mas é mais legal ter gente na festa? Pois é. Tem gente que não vai na festa porque não tem presente. Então vamos trazer para a Bíblia. O que o pastor disse? Tem gente que não vai na festa porque não tem presente. Mas o próprio Jesus provê o presente. Lembra? Ele mandou veio um senhor, convocou todos os amigos, os maiorais. Ninguém foi na festa. O que ele mandou fazer? A mesa está pronta. Todos aqueles que eu convidei foram fazer outras coisas. Foram nos campos, foram resolver seus trabalhos. Vai nas vielas das ruas, nos becos, chamam os que não têm nada, porque eu vou prover para eles sentarem na mesa. Quando você perder a sua reputação e ir para a mesa de Deus, pega que isso veio agora, ok? Quando você perder a sua reputação lá e vir para a mesa do rei, todas as coisas estarão pagas, todas as coisas estarão resolvidas. Mesmo que no mundo a sua reputação é uma reputação de perda. Por isso que Jesus disse que para o rico é difícil seguir a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não larga daquilo que é material. Amém? Olha uma outra palavra, falando do espírito de morte. 1 Reis 17, 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que te faça a alma deste menino tornar a entrar nele. É o profeta, quando foi lá, foi atendido pela pessoa, foi atendido pela mulher, e depois de um tempo ele volta. E aí, como estão as coisas? O filho que você me profetizou morreu. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes aquilo que nós geramos é morto porque não continuou a gerar na fonte certa. Pegou? Mas vamos lá, que isso desceu aqui. Se você não continuar a ser gerado na fonte certa, não é o profeta o culpado, é quem saiu da fonte. Ok? É aquilo que eu disse ontem. Qual é o problema de Satanás? É com os pais ou com os filhos? Com quem? Fala, vamos lá. Quem? Não. O problema, a sina do diabo é com os filhos. Porque se é um pai, ele já aprendeu através de um pai e ele foi um filho que perseverou. Mas se ele mata um filho, o sucesso do pai acaba. Qual é o sucesso de uma paternidade? O teu filho. Porque é no teu filho que há a continuação de algo que Deus te deu. Uma família continua com a filiação. Então a sina do diabo é pegar as crianças. Porque é que no mundo você vê as crianças sendo o alvo das coisas. Porque quando você pega uma criança e domestica, é isso? Domestica, tá certo falar? E domestica essa criança debaixo de uma cultura, ela vai ser um filho rebelde. Os irmãos aí, tem 60 e lá vai anos. Não era da época de vocês que o pai só olhava? Não precisava falar nada? É um olhar. E hoje? Você olha de novo, você fala. Aí, olha só para você ver como que as coisas mudam. Antigamente, você colocava teu filho, os irmãos aqui, minha avó que está lá atrás, né? Parar por aí, né? Você colocava a criança na mesa, vai comer o que? Brócolis. É ou não é? Hoje, lindinho, o que você quer comer, queridinho? Quer que a mamãe frita um ovo? Quer que o papai compre um nuggets? E aí? Quem está domesticando quem? Quem está gerando quem? Quem está mandando em quem?
Quando Satanás consegue matar uma geração com cultura e princípios deturpados, ele mata. Aliás, quando Satanás consegue matar uma linha, ele mata depois uma geração. E não necessariamente essa morte é física, essa morte é de princípios, de cultura do reino de Deus. Então, irmão, se você que tem, vocês pais aqui, que deixam seus filhos comandarem você, isso não é direta, isso é ensino, ok? Não é direta do apóstolo, não. Estou te ensinando. Se você deixa teu filho comandar você, você tem que rever os seus princípios. Porque ele pode estar governando você mais do que você governa a tua casa. Também não é espancar, viu? Não estou falando ninguém espancar. Não é? Então, olha aqui. Qual é o objetivo da morte? Qual é o objetivo desse espírito que se manifesta de formas diferentes? Tela. Olha o objetivo desse espírito: provocar acidentes de calamidade pública ou privada, pessoal, particular, catástrofes, gerar morte por banalidade e disputas sem razão de existir. É isso ou não é o que acontece no mundo? Vamos lá, você está na igreja orando, e aí você sai, não vigia, e aí você vai andar de moto, de carro, sei lá que você vai andar, você ultrapassa o limite do que tem que ultrapassar, acidente, você deu brecha para quem? Quem é que está fomentando e querendo te matar? Um espírito da morte, e ele vem para matar. Porque se ele mata, preste atenção, querido, se ele mata um pastor, quando eu digo pastor agora, entenda sacerdote, se ele mata vocês sacerdotes das suas casas, o que fica desestabilizado? Toda uma casa. E a igreja não subsiste sem família. Então, porque os homens são mais alvos de imbecilidades, digamos assim, no trânsito? Porque vem o orgulho, eu posso, eu sei, eu dou conta. Isso é um exemplo, tá? Para quê? Por detrás está o que querendo ali? Matar aquele homem. Porque aquele homem é um sacerdote de uma casa. Ou qualquer outro, eu estou dando esse exemplo, mas ou qualquer outro tipo de exemplo. O cara que pega uma bomba em nome de sei lá quem, de sabe sei lá o que, explode um carro dentro de uma rodoviária. É o que está por trás disso? Um espírito de morte. Entenda, esses espíritos, repito, não vou falar nome de demônios, não vou falar aqui nome de principados, de potestades, não. Isso existe nas regiões celestiais. Entenda uma coisa, aquele demônio que pegou e causou um acidente, causou um espírito de morte, está comandado por uma potestade. Potestade governa regiões menores, potestade governa uma cidade, potestade governa um país, que está debaixo de um principado que governa nações. O objetivo deles é o quê? Provocar morte. Qual é o alimento de Satanás na terra, irmão? O pecado. Mas o que o pecado gera? Morte. Antes da morte, para acontecer a morte, o que foi interrompido? O que foi interrompido? É fácil, vocês não estão. É muito simples a resposta. Para chegar à morte, foi interrompido a vida. E a vida é representada pelo quê? O que corre? Sangue. O que alimenta Satanás? Por quê? No início ele era uma cobra, em Gênesis, e no final ele se tornou, em Apocalipse, um dragão. O que ele alimentou? Do pecado. O pecado pactuado, o nível mais forte de pacto do pecado é o quê? O sangue. Por isso a promiscuidade, por isso o sexo impuro, por isso o sexo antes do casamento, fora do casamento, ou o sexo impuro dentro do casamento, porque tudo aquilo que se alimenta, tudo aquilo que você dá alimento para ele vai crescendo. E ele vai pegando força descomunal. Quando você vê, você fala, eu não consigo mais. É porque você começou dando um pouquinho de sangue.
Aí você continuou dando mais sangue, mais sangue, mais sangue. E o pecado se tornou iniquidade. E a iniquidade fez com que ele se tornasse um dragão. Mas o fogo de Deus tem poder para interromper, seja qual nível for. Da cobra ao dragão, o fogo de Deus. Por isso que Jesus pagou na cruz com sangue. Entende que uma morte tem que ser invalidada do mesmo nível do outro? Se ele pede sangue, então Jesus vem, então o meu sangue está sobre o povo. Entende o porquê que Deus, o Senhor Yahvé, disse para Moisés: mata um cordeiro, e quem representa o cordeiro no Novo Testamento? Jesus. Mata o cordeiro e passa o quê? Sangue, para que não haja morte dos primogênitos, porque o que ia passar de madrugada? O Espírito? Que Espírito é esse? Mandado do inferno? Mandado por Deus. Tem hora que nós paramos para ministrar e ouvir, não é chocante? Para ministrar e ouvir, não é chocante? Olha o próximo slide. É curta essa aula, tá, irmão? É curta. Não, volta. Consequências da ação do espírito da morte. Segura. Às vezes nós falamos assim, mas o que isso gera? O que isso gera? Ah, morreu. Já teve isso? Já viu pessoas assim? Ah, morreu. Tô nem ligando, se morri, morreu. Mamãe enterra, né? E aí? Qual é a consequência disso? Entenda uma coisa: homens, mulheres, todo mundo aqui. Todas as vezes, em tudo na vida, nós temos o quê? Uma relação política com alguém, uma relação social com alguém. Se eu cometo um erro, quem é que é acometido desse erro depois de mim? Se eu, como apóstolo, cometo um erro, abro uma brecha, quem é que leva depois de mim? A igreja. Se um pai comete um erro, quem é que leva? A família. Se um empresário comete um erro estratégico, quem é que leva? Todos os funcionários. Se um presidente, não precisamos citar nomes, se um presidente comete um erro, quem é que leva? Um país inteiro. Então, uma autoridade, quando é acometida de um erro, o erro não se dá somente nele, cai para todo mundo. Ok? Então, o que isso é gerado? Esse espírito, quando vem e nós não vigiamos, o que gera em nós e através de nós? Porque uma coisa é gerar em você: eu fui lá, o cara foi lá e se matou, mas ele não morreu sozinho. Ele matou uma mãe emocionalmente, ele matou um filho emocionalmente, ele fomentou mais ainda para uma cultura de morte ser prevalecida, porque caiu sangue. Então, o que gera? Quais são as consequências desse espírito que nós temos que guerrear? E depois nós vamos saber como vencer isso. Mas vamos falar primeiro da consequência. O que gera isso? Põe o primeiro slide. Olha a primeira consequência. Ruth 1, de 3 a 5. Eu vou ler e depois eu explico. Ruth 1, de 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também os 2. Ninguém queria casar com isso aí, né? Casa, morre. Casa, mata o marido. Parece viúva negra. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. O homem morreu. Ela foi e casou de novo? A cultura era outra. A primeira coisa que você precisa entender, que você, quando bloqueia o espírito de morte, provoca no outro, é jamais deixar uma família, ou uma pessoa, ou uma igreja, ou um país desamparado. Quando o espírito da morte vence sobre você e você morre em um determinado âmbito da sua vida, você não deixa outros desamparados. Entenda uma coisa: Deus tem todo o projeto, todo o plano arquitetado por uma pessoa, mas é a pessoa que diz: eu quero. Amém?
Deus tinha um projeto para você fazer tal coisa. Entenda uma coisa, vamos lá. Eu vou traduzir em poucas palavras para você entender. Deus tem um projeto para o Miqueias. O projeto de ser um apóstolo enviado por Cristo para ter uma igreja, para estabelecimento de pessoas, para geração de pessoas e estabelecimento das coisas do reino. Se eu não digo sim, quem é que fica inútil? Primeiro eu. E quem é que eu deixo desamparado? Todos aqueles que têm que herdar aquilo que Deus me deu. Um pai omisso desampara os filhos. Uma mulher omissa desampara o marido. Um marido omisso desampara a mulher, mesmo que não haja morte física. Vamos falar de morte física. Já viu pessoas que têm tudo, tem a vida projetada e por algum caso, tudo bem que tudo está na permissão de Deus, mas a pessoa morre. O camarada não deixa a vida estruturada financeira, o camarada não deixa nem a senha do banco para a mulher, o cara morre, a mulher não fica com R$1, nem para pagar o próprio caixão do cara. O que nós estamos vendo aqui? Morreram os maridos delas, e elas ficaram sozinhas. Entenda uma coisa, toda morte vai gerar um desamparo em alguém. Vamos esquecer um pouquinho agora a morte física. Aquilo que Deus projetou para você ser nele, se você deixar o diabo matar, você desampara a próxima geração. Violento, forte isso. Então você tem que dizer que esse espírito não está sobre você. Aleluia. Outra consequência. Segura um pouquinho. Já viu filho de crente que morreu na igreja? É que eu quero falar antes de soltar. Já viu filho de crente que morreu? O pai morreu, a mãe morreu no acidente, sei lá, porque Deus quis levar de alguma forma, Deus permitiu que aquilo acontecesse, ou velório de alguns crentes, não todos. Aí o filho vai lá, mas por que Deus fez isso? E chora e fala: eu não creio mais nesse Deus. Repita não, presta atenção no que eu vou dizer agora. O diabo não trabalha para hoje, ele trabalha para amanhã. Ele não trabalha para hoje. Se mata um pai, e se um filho não é estruturado, o filho vai acontecer isso, a consequência da morte, pode soltar: revolta contra Deus e contra todos aqueles que dizem em nome de Deus. Isso aconteceu próximo de mim. Nascido na igreja, vi pessoas nascerem na igreja, vi pessoas sendo amparadas pela oração de mãe na igreja, mas quando a mãe morreu, se rebelou com Deus, a ponto de dizer que até encararia uma sessão espírita para ouvir a voz da mãe novamente. Sabe o que é isso, querido? Não tem estrutura cristã, não tem intimidade com Deus. Mas isso é provocado também por esse espírito. Olha só, 1 Reis 17, 18 e 20. Depois disso, adoeceu o filho daquela mulher, da dona da casa, e da sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse a Elias: que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Então clamou o Senhor e disse ao Senhor: meu Deus, também esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando o seu filho? Ou seja, ela estava revoltada com o profeta. Nós transferimos a culpa quando não podemos transferir a culpa. Quando nós transferimos a culpa para alguém, é porque nós não fomos homem e mulher de Deus suficiente para ter intimidade e entender o que Deus está fazendo e agindo. Mas apóstolo, Deus levou. Entenda, irmão, que isso é uma palavra que vai estabelecer um juízo na sua mente. Se você, por isso que eu comecei dizendo, aprenda a ganhar com as perdas, senão você vai se revoltar contra quem não tem nem culpa no cartório. Deus tem culpa? Não. Consequência do espírito da morte faz você ser revoltado.
Olha, vamos trazer para ministério. Ah, mas porque o pastor fulano de tal não fez isso para mim? Mas porque o pastor fulano de tal não me ungiu a tal coisa? Mas é porque o pastor não orou para mim? É porque o obreiro não fez isso? É porque o apóstolo não fez isso? Transferindo a culpa de uma morte que quem causou foi quem? Você. Pensa um pouquinho e não transfira mais culpa. Assuma a posição diante de Deus, e tudo aquilo que foi morto na sua vida, há ainda tempo de o quê? Ser vivificado. Amém? Olha aqui, vamos lá, tá todo mundo quieto? Vocês podem falar, tá? Pode perguntar, é aula, não é pregação evangelística. Outra consequência, pode ir. Outra consequência do espírito da morte: amargura e tristeza prolongada e exagerada. É aquelas pessoas que colocam no Facebook luto eterno. Sabe o que você está dizendo? Olha aqui para mim. Você está fazendo isso aqui, pegando um demônio e amarrando para você até o dia que você morrer. Quando você declara luto eterno, você está dizendo: jamais esse espírito de morte vai sair de perto de mim. Vamos ver aqui, ó. Eu só vou falar de um. Lucas 7,12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único. A Bíblia grifou filho único. Ela não tinha outro para substituir. O filho único de uma viúva. Olha aí, irmão, a mulher já tinha perdido o marido. E agora estava perdendo o filho. O que passou na cabeça dessa mulher? E grande multidão da cidade ia com ela. Ou seja, ela não era uma desconhecida, ela era conhecida, ela era famosa. Ela tinha algum nível de status ali. Muita gente ia lá. Olha, morreu o marido, agora morreu o filho. Aí vai aquelas carpideiras, né, chorar. Todo mundo sabe o que é carpideira? Carpideiras são mulheres contratadas antigamente para chorar nos enterros. Não fazia parte da família às vezes, mas ia lá chorar, para dar um clima de morte, né? Fogo na carpideira. Olha lá, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Ela já estava de luto do marido, agora ela entrou de luto do filho. Sabe o que Deus está dizendo isso para nós? Tem coisas que vão, que Ele pode trazer de volta. Ele só diz: não chores. Isso foi revelação aqui, desceu agora no negócio. Tem coisas que morreu, mas que Jesus vai falar: ei, chora não, morreu, eu faço ressuscitar. Pois é nessa hora que vem esse espírito para fazer você chorar e ficar amargurado. O que gera os cânceres? Hein? Amargura. E amargura é o quê? Quando você não perdoa. Olha lá, tá vendo ali? O cunhado dela morreu de amargura semana passada. Hã? Aí. Pode falar, irmão. Você está vendo o testemunho aqui? Agora, isso faz com que você fique mais e mais doente. Olha aqui para mim. Não perdoou? Vai criando raiz. Vai criando raiz, vai criando raiz, vai criando raiz, vai criando raiz, vai criando raiz. E quanto mais você deixa criar raiz, mais forte e grossa a raiz fica. Algumas raízes, você já viu na calçada, algumas raízes saem para fora? Sabe aquelas pessoas que você vai dar uma palavra, ela... Ah! É raiz saindo para fora. Você vai dar um conselho, não! Raiz saindo para fora. Está tão grossa, está cheio de amargura, que já está todo mundo vendo. Ó, irmão, desceu isso aqui agora, pega. Porque se está aparecendo raiz em você, tem que cortar raiz. Se você começa uma coisa e não consegue terminar, raiz aparecendo, tem que cortar raiz,
liberar o perdão, ser curado, restaurado, para viver. Pode falar. Falta de perdão e amargura não tem remédio que cure. Não tem médico psiquiátrico. Não existe remédio humano que cure. É só o quê? Jesus. Só Deus. Amém? Mais um. Depois disso, pode colocar. Depois que essa amargura começa a instaurar em você, o que rouba em você? Olha lá. Você não é mais alegre. Toda a sua vida vai se tornar o quê? Igual, desculpa quem leva o nome de Maria, é só uma expressão, igual aquelas Maria arrependidas. Já viu? Um sol maravilhoso, lindo, mas a pessoa tá... Ninguém me ama, ninguém me quer. Porque esse espírito está te matando. Ele não te enterrou, mas ele já te matou vivo. Você está vivendo morto, você está um vivo morto, um zumbi. Está um zumbi. Como chama o negócio do zumbi lá? A seriado? Walking Dead, né? Está igual o Walking Dead, está zumbizando por aí. Por quê? Roubou a alegria. Quando rouba a alegria, você não faz nada, você não cozinha bem, você não trabalha bem. Quando rouba a alegria, você vem e as coisas vão feitas coxas, você vai empurrando com a barriga. Ah, tem que ir, eu vou. Tem que trabalhar, eu vou. E aí, muitas vezes, isso chega num ponto tão feroz que a pessoa se cai na onde? Na depressão. Se fecha no quarto e não quer mais nada. Por quê? O espírito de morte, lembra lá de quando você disse, luto eterno, amarrou em você. A hora que amarrou em você, ele vai começando a criar raiz, e de repente rouba toda a sua vontade de vida. Forte isso, irmão. Eu estou falando e deixando você pensar um pouquinho, porque o Espírito Santo está cavucando aí, dentro de você. Olha aqui, na palavra, Esther 3, de 5 a 6. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos, e pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reinado de Assuero. Sabe o que é isso? Quando ele começa a roubar a alegria, não é só você que é atacado. Amã queria destruir Mardoqueu, mas não apenas Mardoqueu, toda a linhagem de Mardoqueu. Todos aqueles que representavam os judeus, através de Mardoqueu, Amã queria matar. Ou seja, vamos traduzir, Satanás começou lá só com você. Agora você olha, já está no teu filho, já atuou na tua nora, já está no teu neto, e você está vendo a raiz. Tudo que começou aonde? Com você. Quem é que tem que paralisar isso? Você. Já viu pessoas que vão levando, ao invés de levar vida, leva a morte para os outros? É isso aqui. Não tem mais alegria de vida. Ah, mas e se? Não, o e se já acabou faz tempo com ele. Está lá. E aí vai empurrando a vida. Mas tem alguns segredos. Tem alguns segredinhos aí. Põe o próximo slide. Como, agora eu quero que vocês falem para mim. Como é que vencemos tudo isso? Repetindo aqui, vamos lá, Andrew, volta aí. Como que vencemos as consequências? Pode passar um por um. Como que vencemos desamparo? Como vencemos a revolta contra Deus? Como vencemos a amargura e tristeza exagerada? E como vencemos quando somos roubados a alegria? Outro exemplo. Deixa eu falar uma coisa para você. Outro exemplo de roubo de alegria. Você está lá, você chega, teve uma experiência com Deus, aí você vai contar, aí a pessoa... Não, porque olha, Deus me fez assim, sabe? Eu vi o terceiro céu. Mas ótimo. Você nunca viveu, nunca experimentou nada,
Isso. Quem já viveu isso aí? Por causa de uma consequência de uma palavra lançada. Vou explicar o que é isso. Sabe o que é isso aí? É a sua colocação. As pessoas não têm a experiência, não buscam ter uma experiência e criticam porque se tornam frustradas mediante a tua experiência. Mas você só teve uma experiência porque você buscou. Entendeu? Então olha, não deixe Satanás roubar a alegria daquilo que Deus te deu. Porque o outro, não compete ao outro o juízo de Deus para você. Em outras palavras, eu quero dizer, não compete o outro julgar o porquê ou não, ou porquê que Deus fez ou não fez para você. Amém? Então entenda assim, quando você libera uma palavra maldita, essa palavra no reino do Espírito, se há uma palavra maldita contra uma autoridade, contra uma unção de Deus, ela volta para a pessoa como? Volta assim, irmão. Deus salva a alma da pessoa, mas ao corpo é cometido enfermidade. Ah, mas Deus coloca enfermidade? Não, a pessoa se habilita para a própria enfermidade. Ela coloca sangue indevido no altar contra Deus, através de uma pessoa, e aquilo se torna maldição para ela mesma. A careca de Eliseu. Por que Eliseu disse, morram? Por quê? A careca simbolizava o quê? A cabeça do profeta simbolizava o ministério do profeta. Não foi Eliseu que foi ultrajado, foi a unção de Eliseu que foi ultrajada. Então quando você ultraja, o que é ultrajar? Quando você denigre, bate de frente, quando você blasfema contra a unção de um homem, a unção cobra de você. É por isso que muita gente morre e não sabe por quê. Porque não falou contra a pessoa, mas falou contra a unção que move a pessoa. Ah, mas por que o fulano faz assim? Por que o fulano faz desse jeito? Não fala. Se ele faz assim ou daquele jeito, é problema dele. Não toca na unção dele. Respondido? A melhor coisa para que o juízo não caia sobre essas pessoas é melhor não falar. Fazer a diferença. Sim. Vou responder para você. Como fazer a diferença e ao mesmo tempo não colocando o juízo de Deus sobre eles? É deixando a Bíblia falar através de você. É não falando a Bíblia. Tem caso e caso, tá? A gente não pode colocar isso num balaio. Mas, por exemplo, especificamente, é deixar os sinais mostrar a unção em você. Que sinais? Providência de Deus, cura, alegria. Porque não há preço que pague uma pessoa que mora com você, carrancuda, e olhar para você, mas está no mesmo barco, mas você está? Há preço que pague isso? Não. Essa é a diferença. Porque a paz, olha só, irmão, a paz não está naquilo que você vive, mas a paz está como você vive. Você pode estar, a verdadeira paz é quando você está verdadeiramente descansado em Deus no meio do caos. A verdadeira paz não é quando tudo vai bem. A verdadeira paz é quando vai tudo mal e você olha para a pessoa e fala, mas por que você está rindo? O dono do mundo é meu pai? A Bíblia diz que o Pai, o Senhor nunca falta, como nós aprendemos ontem. O Senhor nunca falta, e se Ele nunca falta nada. Essa é a verdadeira paz. Mas você não tem onde cair morto. E daí? Se morrer, morreu. Não vai ser eu que vou pagar? Está vendo isso? Aprendemos que temos que resolver tudo no quê? Na nossa força. Quando na verdade a força vem de Deus. Quando você entender isso, não é sentar, viu, irmão, e ser vagabundo, não é isso que eu estou falando. É você aprender que há limites, até aqui sou eu, depois daqui. Por que o judeu usa o kippá? Para entender que até aqui ele pode, daqui para cima, tudo depende dele. Tudo depende dele.
Amém? Se você, presta atenção, querido, a morte causa tristeza? Sim, porque é uma separação. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você, presta atenção nisso. O ser humano nunca entenderá a morte. Nunca. Por quê? Quem arrisca? Agora, não entendi nada. Fala alto. Por quê? Nós não fomos criados para morrer. Ótima resposta, é exatamente isso. Não fala, mas quando fala, né? Ela não fala, mas quando fala, tirou toda a minha base aqui. Eu estava fazendo um drama, acabou comigo. É isso aí mesmo. Nós não fomos criados para morrer. Por quê? Deus não projetou a morte para o homem. O que aconteceu? O homem é corpo, o homem é espírito. O pecado veio e separou o espírito do corpo e da alma. Quando há essa separação, nós estamos distantes daquilo que é o link direto com Deus. Tem dia que você acorda que você está ligadão com Deus. Já sentiu isso? Tem dia que você parece que, meu Deus, não é? É porque há esse distanciamento, né? Há esse distanciamento do corpo e da alma. E aí o que é preciso? Nós não entendemos a morte porque nós não fomos projetados para morrer. O pecado é que traz a morte e a separação. O que é a morte? Hein? A morte é falta de vida? É falta de vida, ok. Mas o que é a morte? A morte nada mais é do que você partindo agora para um princípio divino. Por quê? Morreu, acabou? Não, tem outra vida. Só não existe outra vida, como dizem, da reencarnação. Ninguém vai voltar como cachorro, como vaca, ou ninguém foi vaca na vida anterior. Hebreus 9:9, né? Hebreus 9:27. O homem está fadado a morrer uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Então a vida, o corpo, a vida em si, irmão, ó, você, entenda, você não é um corpo que tem uma alma. Aliás, você não é um corpo que possui uma alma que tem um espírito. Você é um espírito que detém uma alma para emoções. Para emoções, quando eu digo emoções, prazeres, todos eles, que projeta isso na onde? No corpo. Entenda, a minha alma está chorando. Aonde você viu que a pessoa está chorando? Porque saiu lágrima. Então, expressou no corpo aquilo que está na alma. Mas ela sentiu na alma o que veio na onde? No espírito. Entenderam? Quem não entendeu, eu vou repetir. Entenderam? Vou repetir. Você é um espírito. Deus criou o quê? Um espírito. Pô, como Deus criou um espírito? Deus criou Adão feito de barro. Ok? Entenda, irmão, que cada imperfeição no nosso modo de vida, claro que depois veio a genética, mas cada imperfeição, esse pedacinho da orelha, Deus criou. Por quê? Deus criou Adão lá no barro, fez todos os detalhes, até as digitais, Deus fez. Tudo. De alguns até o dedo maior que o outro, Deus fez também. Outro sem dedo. Deus fez isso. Ele fez com o dedo. Ele que perdeu o dedo por livre e espontânea desobediência. Mas Deus criou Adão. Você vai entender onde vai chegar em você por causa da genética. Mas Deus criou tudo. E o que ele fez depois? Pneuma. Ar. O ar vai para onde? Pulmão. Aonde habita a vida? No sangue. Mas aonde habita o espírito do homem? O pulmão é responsável pelo quê? Quando entra oxigênio, o que faz gerar em você? Eu não sou médico, irmão. Só estou passando coisa básica. Quando você respira, o que faz gerar em você? Vida. Mas a vida é representada através do sangue. Ok? Quando você respira, você oxigena o sangue.
Certo? Então aí há a vida. Por isso o meu princípio, respeito quem não tem esse princípio, respeito quem tem diferente, por isso o meu princípio de não comer sangue. Porque sangue é vida. Ó, vamos lá. Só para responder lá. Você é um espírito que Deus fez, porque Deus estava onde com você? Dentro das narinas do próprio Deus, Deus pegou um espírito que é você e colocou em um corpo que veio pela genética, pai e mãe. E para esse corpo expressar, senão nós seríamos todos assim, oh glória, aleluia. Imagina, né? Imagina todo mundo assim. Eu não consigo ficar sem rir, peraí. Imagina todo mundo assim. Você está feliz? Peraí. Eu não vou conseguir. Imagina alguém que está feliz, mas não sorri. Um robô. Amém. Não é, Bel? Pensa. Ele está tentando, ó. Ou seja, o que está expressando isso? Algo que você sentiu na alma, mas que está lá tudo coordenando, porque você tem um espírito. Respondido? É bem sucinto isso, tá? Então, olha aqui, como vencer isso? Primeira coisa, como vencer o espírito da morte. Vamos lá, slide. Então Mardoqueu, vamos falar de Esther agora, tá? Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther. Lembra, Mardoqueu queria matar todo mundo. Aliás, Amã, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Esther estava na casa do rei. Eu não vou ministrar aqui a história dela. Esther havia sido escolhida pelo rei como rainha. E Amã queria matar todos os judeus. E Mardoqueu, ou Mordecai, que é a mesma pessoa, que é tio dela, cuidava dela, era pai espiritual dela desde criança, disse o que para ela? Filha, não é porque você está aí que você está fora da lista da morte. O que significa isso? Não subestime o maligno e não despreze o tempo de você agir. Já viu gente crente assim? Eu vivo falando isso. Tenho promessa, não vou morrer. Vai? Não ande comigo então, porque você pode fazer bobagem e eu que tenho promessa e ainda não foi cumprida, morrer junto. Já viu coisa assim? Não, olha irmão, presta atenção, agora eu vou falar sério uma coisa. Eu falei uma vez para uma missionária, eu debati com essa pessoa porque não sabe Bíblia. A pessoa disse assim para mim, não apóstolo, Deus é tão bom e misericordioso, presta atenção irmão, para você não cair nessa engoda do diabo. Deus é tão bom e misericordioso que quando Ele vê que eu vou cair, Ele não me deixa. Você sabe, né? Caiu igual uma pata. Morreu e está morta afogada. É, mano. Sabe o que é isso? Subestima o diabo. Não, eu dou conta disso. E se eu já venci? Se você já venceu, corre. Se você já venceu, porque vai enfrentar de novo? Corre. Veio agora isso aqui. Corre. Se você já venceu, corre. Sai correndo. Não vê de novo. Porque se você subestimar o diabo, como Mardoqueu estava dizendo para Esther, filha, você também está na lista da morte. Se ele matar todos os judeus, você também, mesmo que você seja rainha, você vai morrer, porque o rei deu um decreto. Ou seja, se você tem sangue de crente, foge da onde o diabo quer te destruir. Ah não, mas eu dou conta. Ah, é bênção de Deus. Não, foge. Eu disse para essa pessoa que falou para mim, eu falei, olha missionária, com todo respeito, você precisa no mínimo conhecer Jesus de novo, porque você não está lendo a Bíblia não, está indo muito para monte esquecendo de ler a Bíblia. Nada quem ora no monte, nós oramos no monte, mas está indo muito buscando algo que não tem nada a ver na Bíblia, porque isso não é bíblico, é colocar a culpa. Sabe o que ela está fazendo? Ela está transferindo a culpa da desgraça dela para quem? Para Deus. Ou seja, se eu fizer e der errado, culpado é Deus. Se eu fizer e der certo, a glória é minha. É isso que ela estava dizendo. Se você erra por vontade sua, a culpa não é de Deus. Aleluia. Vamos lá. Outra forma de vencer o diabo. Põe lá o próximo slide.
agir como homem espiritual, sem medo e com as armas apostólicas que Deus te deu. Vamos ler e eu falo. Então disse Ester a Mardoqueu, que tornassem a dizer, então disse Ester a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejua por mim, não coma, não beba, por 3 dias. Entenderam alguma coisa? Entendeu porque eu estou de jejum 3 dias? Porque para falar uma coisa eu tenho que viver ela. Comecei, isso não é para glória minha, é para ensino para vocês. Comecei o jejum na quarta-feira, hoje é sábado. Só com líquido. Aqui ela disse, não coma, não bebe, não apenas vocês, mas ninguém. Nem animal, nem nada. Todo mundo com vestes de saco. Sinal de humildade, de humilhação. Não humildade, humilhação. Sinal de humilhação, é diferente, tá? Humildade é uma coisa, humilhação é outra. Sinal de humilhação diante de Deus. Não jejue e não coma. Por quê? Eu vou ir até o rei para cancelar esse decreto. Sabe como é que você cancela decretos de morte? Quando você ora e jejua. Não é quando você... Não é quando você fala em mistério, porque o outro fala bonito. Não, é quando você ora e jejua. Para cancelar e ministrar uma palavra dessa, eu tinha que estar assim. E ontem, quando o apóstolo Tiago estava ministrando aqui, e Deus me arrebatou, eu fui justamente diante de Beelzebul, o espírito da mosca, que causa morte, destruição, separação, divisão, confusão. Quanto mais você ora e jejua, mais decretos de vida vêm sobre você. Quanto mais você ora e jejua, mais de Deus você tem. Quanto mais você ora e jejua, mais força profética, modo apostólico você tem de destruir Satanás. Por isso, haja como homem espiritual, usando as armas que Deus te deu. Qual arma que Deus te deu? Todo mundo tem: oração, jejum, intercessão. Quando você vem para um período de intercessão, sabe o que nós estamos dizendo? Estamos na guerra. Não é oração. Oração é quando você fala com Deus, quando você pede, quando você agradece. Intercessão é quando você guerreia. E tem coisas que você precisa guerrear para sair de você. O que ela disse para Mardoqueu? Ache todos os judeus que vocês puderem achar. Todo mundo que é da nossa tribo, manda jejuar, porque eu vou me enfiar na presença do rei. Eu vou me colocar na presença do rei para impedir o decreto de morte. Não foi decretado, não foi articulado um decreto de morte? Então jejua, não coma, não beba por 3 dias, para que eu, quando entrar na presença do rei, cancele esse decreto. Continuamos lendo aqui. Nem de dia nem de noite, eu e minhas servas, ela está dizendo lá, eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja, segundo a lei. Se perecer, perecer. Olha aqui para mim agora, eu vou dizer uma coisa, falta muita gente que entenda isso. Se perecer, perecer. Ou seja, se morrer na batalha por Cristo, morri. Se a minha intercessão mexer com toda a minha casa e todo mundo me odiar, amém. Se a minha oração incomodar o inferno, fazer com que todo mundo lute contra mim, a oração é verdadeira, tá, irmão? Não a oração de alma não tratada, de querer mandar o outro matar, não. Se a oração e o meu posicionamento com Deus for contra todo mundo, amém. Está faltando gente assim. Porque quando começa e o mundo vem contra, melhor parar. Melhor parar de ir nessa igreja aí. Melhor parar de... Não estou dando indireto para ninguém, viu? Estou te ensinando. Melhor eu parar, porque mexeu no vespeiro. O que o Senhor disse no domingo passado? Que o jejum ia mexer no cacho de abelha. Ou no vespeiro.
Vai tudo aparecer. Para quê? Porque quando você entende que jejum destrona um espírito de morte que está mantendo você morto a vida inteira, você diz como Esther: se perecer, pereci. Desceu um fogo em mim agora aqui. Tem gente aqui assim? Espera aí, responde a minha pergunta primeiro. Tem gente aqui assim? Perecer, pereci? Eu falei isso com 18 anos. Eu disse isso para Jesus com 18 anos. O que o Senhor quer de mim? Deus veio e me lavou de revelação. É isso. Eu disse, mas Deus não dá conta. No tempo certo eu vou liberando as coisas. Sabe o que eu disse para Deus? Se perecer, perecer. Sabe quem fala isso? Pessoas de caráter. Sabe quem fala isso? Gadita. Estou com você, Davi. Se morrer, morri. Mas aí que está. Se você morrer por uma causa de Deus, você é justo. Se você morrer por uma causa sua, Deus não tem nada a ver com isso. Porque tem muita gente que fala isso: se perecer, pereci, mas pelas causas deles. Você está disposto, irmão, ir lá para Minas Gerais agora, nesse momento que está um surto de febre amarela? Está disposto? Hein? Você foi, né, irmão? Pegou a metade da febre. Tô brincando. Está disposto? E se Deus mandar lá? E se Deus mandar você ir entrar na onde você não pode, perante as ordens ali, social, moral, mas mandado por Deus, você entra? Você vai dizer, se perecer, pereci? Ou você vai dizer, eu não, eis-me aqui, usa aquele lá? Porque tem gente que é assim: apóstolo, tem um demônio aqui, ora e o demônio está com você, perto de você, ora você. Fica transferindo para mim o que eu sei que arrumou. Eu fui lá. Olha, tem uma pessoa aqui que uma vez eu disse assim: não ora para fulano, porque fulano vai manifestar. Eu estava no quarto do lado assim. Aí o fulano foi lá, orou, o bicho pegou o outro, aí bateu lá na porta: vem aqui dar conta, porque olha que tamanho de demônio é esse. Ué, resolve você. Não vou apontar não. Resolve você. Não dou conta. Tá bom, vamos lá. É isso que falta, irmão. Gente que assuma a bucha. Vamos falar o português, claro? Assuma a bucha que Deus colocou para você assumir. Não transfira não. Não transfira, porque se Deus colocou você sentado para me ouvir, é porque alguma arma Ele já te deu. Que você pode resolver. O jejum, como eu mandei para vocês no WhatsApp, e a gente tem lá no Facebook também, o jejum são armas para atingir situações. Aleluia. Próximo. Eu estou demorando mais do que eu planejei nessa aula, mas não, amém. Peraí. Terminei aqui. Próxima forma de como vencer. Como vencer o quê? Como vencer o espírito da morte. Espere Deus agir. Existe uma inversão dos planos de Satanás. Sabe aquele ditado? Quando você está vindo com o fubá, eu estou voltando com o bolo. Você é velho, né, gente? É velho pra caramba. Mas é uma realidade. Quando Satanás pensa que está atacando, Deus já deu ordem aos anjos para contra-atacar. Vamos ler aqui? Então respondeu a rainha Esther. Olha só, leia, presta atenção na história. Se, ó rei, olha aí, ela já está, depois do jejum, ela entrou na presença do rei. Se, ó rei, achar graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me-se a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então disse Harbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 covos de altura de Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o
nela. Preste atenção numa coisa. Tem coisas que nós fazemos hoje que abençoa outros, que nós só vamos colher amanhã, e às vezes nem é para essa mesma, não é nem através dessa mesma pessoa. Mardoqueu havia abençoado o rei. Mardoqueu era bênção, não vou explicar a história, você lê depois lá. Mardoqueu era e havia feito coisas que abençoaram o rei, e o rei era grato isso antes. Mas Amã projetou, articulou algo para que o rei decretasse morte sobre o povo judeu. E havia preparado uma forca para matar quem? Mardoqueu. A rainha entra por detrás dos panos, ela faz um jejum, manda o povo jejuar. E o jejum tem uma força sobrenatural, ela entra na presença de Deus. Vamos traduzir para cá. Você quer entrar na presença de Deus e descer glória? Jejum. Você quer fazer algo no reino de Deus e descer glória? Ah, mas por que o outro prega e é melhor que eu? Por que o outro prega e cai fogo? Talvez ele aprendeu uma arma, esteja usando a arma do jejum. Ela jejua para entrar na presença do rei, e o rei representa Deus, Jesus. Quando ela entra, ela obtém esse favor, ela prepara outro jantar para o rei, e naquela hora está Amã. E ali começa uma discussão, e ela fala: me dá, o que você quer, eu te dou. E ela fala: cancela o decreto de morte. E se você me achar graça, é esse que planejou a morte do meu povo. Presta atenção numa coisa, olha aqui para mim. Se você achar graça diante de Deus, aquilo que foi projetado para destruir você perde força. Entendeu? Se você achar graça, como achar graça diante de Deus? Porque há um nível de graça, irmão, que é para todos. Qual é o nível de graça que é para todos? Quem sabe? Quem arrisca? O nível de graça que é para todos. Acordamos e é para todos esse nível de graça. Viver através do quê? O que se renova a cada manhã? O quê? Isso é a graça para todos. Às vezes, mas eu estou debaixo da graça. Qual graça? A graça da presença que revela mais, ou a misericórdia? Porque a misericórdia é para todos. Para o justo, para o injusto, para o crente, para o católico, para o macumbeiro, feiticeiro, para o macumbeiro, para o bruxo. A graça de misericórdia é para todos. Mas essa graça de entrar na presença e alcançar algo que anulou um decreto de morte, poucos têm. Qual é a graça que você está? Muitos andam patinando na graça da misericórdia, porque acham que é bom, mas porque nunca experimentaram a presença. Ela entrou na presença do rei, gente, e ela disse assim: quando você entra na presença do rei, o rei fala: o que é que está te incomodando, rainha? Por isso que nós, como noivas, nós, igreja, somos conhecidos como noiva do Cordeiro. Então, quando a igreja entra na glória de Deus, é por isso que eu digo, irmão, preste atenção numa coisa: não corra atrás de revelação por revelação dita apenas, corra atrás da revelação manifestada, que é a glória da presença dele. Porque quando você entra na glória da presença, alguma coisa estranha está acontecendo. É nessa hora que você tem que falar: Senhor, aquele problema precisa ser curado em mim. Senhor, essa enfermidade que não é curada em mim. É assim que você anula decretos de morte. Ela disse: é Amã que quer destruir meu povo. Agora, olha a cena. O rei está assim, babando na rainha. Certo? As mulheres vão participar da conferência, né? Da rainha Esther. Agora, presta atenção. O rei está babando na rainha. Por quê? Porque ela entrou de qualquer jeito? Ela se perfumou? Quanto tempo? 6 meses. Ela se perfumou, se preparou, não entrou de qualquer jeito. Agora, olha os crentes chegando na igreja. Menino, senta aí logo.
lá. Cala a boca, menino! Lá. Eu já mandei calar a boca. Que rei adora a rainha assim? Que rei gosta de oferecer a presença dele para uma rainha que está se prostituindo lá fora? Vai pegando, irmão. Vai pegando. Se não é por ser, o outro está engolindo. Que rei gosta de chegar aqui e ver uma rainha com a roupa suja, fedendo subaco? Estou contextualizando, humanizando para você entender. Que rei gosta de dividir a glória dele com uma rainha que se prostitui lá fora? Que rei gosta de dividir a glória dele com alguém que divide a vida com qualquer outra coisa? Eu estou humanizando a rainha, a igreja, trazendo para nós, para você entender. Que rei gosta? Desculpa, rei, desculpa, mas eu cheguei atrasado. Irmão, nós não entendemos o critério de rei, porque nosso sistema de governo é democrático. Vai na Inglaterra e vê como que aqueles soldados ficam quando a rainha aparece. Você pode chegar até fazer assim nele, ó. O homem não mexe. Por quê? Reverência, obediência. Que rei quer dividir a glória dele com alguém que é desleixado com ele? Que rei quer dividir a glória dele com alguém que não se importa nem um pouco com as coisas do reino? Que rei? Irmão, você deixa eu chegar na tua casa, botar o pezão sujo em cima do teu sofá? Você vai falar, ai, que apóstolo porco, olha que não aprendeu, aquela pastora não educou ele direito. A mesma coisa o mundo diz de você, rainha. Pega aqui essa revelação, quando chega no mundo e demonstra suas mazelas fora da igreja. A mesma coisa o mundo diz, esse é o rei de vocês? Esse é o rei que recebe vocês no trono? Uau, até eu estou espantado quando estou falando. Esse é o rei, irmão. O que você diz de Jesus? O que você diz de Jesus, gente? As mães, tenho certeza que já falou para os teus filhos, menino, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz isso, por que vão pensar de mim? Agora Jesus diz para você, e o que vão pensar de mim, filha? Com as suas atitudes. O que vão pensar de mim quando você fala o que fala, quando você age, como você faz o que você faz? O que vão pensar de mim quando olham os teus caminhos? O que vão pensar de mim quando olham a tua boca? Ou quando olham um videozinho do teu WhatsApp? O que vai pensar de mim quando eu tento mostrar para alguém alguma coisa e você mostra totalmente o contrário, porque você diz eu acho que, e não sabe nada do que eu penso, filho? Né? Tá comendo, irmão? Eu tô. Porque primeiro o negócio linka aqui, entendeu? Para depois passar aí. O que vão pensar de nós como noiva? A noiva entrou e estava linda, cheirosa, perfumada. E ele disse, o que você me pedir é teu. Fala. Então, isso aqui, aquele lá quer matar meu povo. Ah, é? Aí entram, olha o abençoado, como é o nome do homem? O Harbona. Esse é bocudo, né? O Harbona cutuca. Deixa eu falar uma coisa. Sempre tem esse aí para ajudar mais a graça de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Ele fez uma forca para matar o Mardoqueu. Que a arma dele seja a arma que vai, seja a ferramenta com que ele vai morrer. Em outras palavras, aquilo que Satanás planejou contra a noiva, não contra a prostituta. Aquilo que Satanás projetou contra a noiva, vai ser aonde Satanás vai cair. Mas contra a noiva, não contra a prostituta.
A prostituta já se perdeu no meio do caminho. Oi? Pega que desceu. Amém? Diga assim, os planos vão inverter. Ô irmão, eu não ia pregar, mas não tá até pregar, né? Virou uma pregação isso. Gente do céu, eu gosto quando Deus faz isso comigo. É igual ontem a palavra da estrela. Desceu um negócio aqui, ó. Tem que falar. A última coisa, tá? Última arma, última forma de você vencer o espírito da morte. Põe aí. Viver dias de alegria ao invés de... Lembra lá no início que Satanás roubou a alegria e colocou um monte de raiz de amargura em você? Agora você foi limpo, calçadinha está restaurada, certo? Não tem mais nada disso. E agora? Está limpo o terreno. O que você vai fazer? Viver dias de alegria ao invés de luto. Ou seja, morreu, passou, aconteceu. Deus restaurou, agora esqueça o passado. Não fique, lembra quando você fez isso? Eu lembro que você falou isso para mim, hein? Desenterra a múmia, não é nem o morto, é a múmia já. Eu lembro. Eu não esqueci. Eu falei que eu esqueci, mas eu não esqueci. Está aqui, ó. É porque ainda existe raiz, então. Vamos ler aqui. Esther 9:22. O Mardoqueu, o Amã morreu, certo? Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe deu mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias, olha, os dias de tristezas viraram dias de banquetes e de... Irmão, quando você senta na mesa, por isso que eu gosto de comer. Quando você senta na mesa para comer, você vai, ai que pena, eu vou comer. Não, aleluia. Ainda mais quando é comida de vó, né? Fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros. Você troca presente na tristeza? E dádivas aos pobres. Que oferta aqui, para você ver que até na alegria, no tempo da bonança, também tem oferta. E dádivas aos pobres. Que oferta é essa? Quando eu sempre digo para você? Oferta de justiça, Sedacá. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade. E que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre a sua descendência. Olha, você lembra mais dias, vamos por parte. Parente que você nunca vê, aonde é que você encontra? No enterro. Ou quando surgiu alguma coisa extraordinária. Você nunca encontra aquele parente, é lá que você vai encontrar. O que nós memorizamos mais? A tristeza, a vergonha ou a honra? O que dói mais, irmão? A tristeza. O que memoriza mais? A tristeza. O que dói mais? A alegria ou a tristeza? A tristeza. Porque é um plano do diabo para controlar você. Tristeza dá medo e o medo paralisa. Ótima essa expressão. A tristeza dá medo e o medo paralisa. Por que as pessoas elas não são curadas? Ou elas não são libertas? Porque elas dizem ter fé, mas não têm fé. Elas agem na emoção, porque elas têm medo de depositar a fé total em Deus. Porque elas dizem assim, se eu colocar a fé total e eu não for curada, eu não for restaurada, eu não for mudada, eu vou me frustrar. Então, para eu não me frustrar, é melhor eu ir e não ir. A ordem era, Amã morreu, Esther estava no reino, no palácio,
levou Mordecai, ou Mardoqueu, mesmo nome, levou ele para morar com ela, tirou ele da desgraça que ele morava fora do palácio e levou ele para morar com ela, ou seja, ela representa uma filha que se importa com aqueles que lutaram por eles. Pois é, ela representa isso, alguém que dividiu a glória, porque entenda uma coisa, uma paternidade para suprir um filho, tira um pedaço de si para dar. Quantas mães aqui que já não passaram necessidade, tirou da boca para dar para o filho? Quantas mães que tinham um prato, comeu um garfo e deu o outro para o filho? Os pais fazem isso, tiram deles para dar para os filhos. Só que quando o filho é abençoado, quando ela foi abençoada, quando ela entrou, ela cancelou um decreto de morte, o que ela fez? Chama papai. Ele não pode ficar fora da festa. Ele não pode continuar morando lá. Ele tem que reinar junto comigo. Agora, presta atenção no detalhe. O decreto foi cancelado. Todos que quiseram matar os judeus foram mortos. Amã morreu. E ela, você vai ler depois na história, ela sugestiona até matar os filhos de Amã. Ou seja, qual é a paternidade que você está sendo coberto? Amã, que articula, manipula todas as coisas para destruir o povo de Deus, ou Mardoqueu, que parece não ter nada, mas tem uma força espiritual gigante? Desceu, pega e vai. Hein? Quem? Amã era o cara. Amã tinha muitas coisas. Vamos traduzir para cá? Amã tinha uma igreja gigante. Amã tinha muitas congregações. Mas era manipulador, articulador. Mas era assassino. Esse é o objetivo. Vitimar a pessoa, porque a pessoa acha que está no controle, mas ela está sendo vítima. Por causa do juízo de Deus e da justiça. E vitimando outros, fazendo outros caírem pelo mesmo caminho. Agora, há um cancelamento do decreto de morte. E nesta hora, muda-se toda a história de uma nação. Todos os judeus, a partir de agora, e comemora-se até hoje, uma das festas principais dos judeus é a festa do Purim. A libertação deles. Olá, Shalom, eu sou o apóstolo Miqueias Castrezi, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa. Eu quero convidar você a visitar nosso site, evangelhodepoder.com.br, e também o canal do YouTube, youtube.com/Miqueias Castrezi, e lá nós temos todos os vídeos, todas as ministrações que nós estamos liberando de graça para você receber no teu espírito mais poder, conhecimento, graça e unção de Deus, em nome de Jesus. E não esqueça, vai lá no Facebook e curte a nossa fanpage, facebook.com/Evangelho de Poder e facebook.com/Miqueias Castrezi Oficial. Deus te abençoe.